E aí, meus alunos queridos do nono ano, vamos hoje fazer uma revisãozinha com vocês, algumas questões para vocês irem treinando, né? Provinhas bimestrais chegando, você vai ter essa oportunidade de fazer uma revisão, que eu sei que você adora revisão, tá? Nessa revisão, nós vamos trabalhar esses conteúdos aí, tá certo? A redemocratização no Brasil. Basicamente, a gente trabalha os conteúdos que nós vimos nesse último mês de setembro, tá bom? Então é isso. Se você quiser depois pegar as aulas, elas estão todas lá salvas, bonitinhas para você na nossa plataforma, né? Da SEMEC. Então você pode acessar, rever e se aprofundar mais para você, na hora da sua prova, tirar uma nota bacana. Olha aí, a nova república no Brasil e o novo milênio no Brasil. Então são os conteúdos desse mês de setembro, tá bom? Vamos começar com a resistência indígena e negra durante a ditadura, né? Foi aquela primeira aulazinha de setembro, se eu não me engano, tá? Opa, calma aí. Professor Érico Cronenberg, deixa eu mandar um abraço aqui para ele, que é quem mandou algumas dessas questões para mim, tá? Parceiro da Escola Municipal Noé Fortes, um abraço para você e um abraço também para os seus alunos, tá bom? E aí um abraço também para os meus alunos do Lisandro Tito de Oliveira e do Simões Filho, tá? Grande abraço para vocês. Vamos lá. Sobre a resistência indígena e negra durante a ditadura, indique a alternativa incorreta. Incorreta. Vamos lá. As grandes obras públicas esbarraram em interesses específicos dos povos indígenas. Sim, senhor, viu, Júnior? As grandes obras públicas esbarraram em interesses específicos dos povos indígenas, sim. Tá? Olha aí a letra B, você vê quais são essas obras. Por exemplo, as hidrelétricas de Itaipu, Tucuruí, a construção da Transamazônica, né, que adentravam territórios indígenas, tá certo? Então, esbarravam em interesses específicos desses povos indígenas, ok? Olha lá, ó, a letra B, nas construções das hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí e na construção da Transamazônica, houve conflitos, remoções forçadas, crises de abastecimento, epidemias inoculadas propositalmente. Isso aí está corretíssimo. Nesse contexto, essa da Transamazônica, é porque a gente não tem tempo, mas tem um documentário muito bacana sobre a Transamazônica, né, que o governo incentivava, inclusive criando como se fossem pequenas colônias, né? Dando casa e terra para quem vinha do sul, de outras regiões também do Brasil, para ficar naquela região ali da Amazônia, né? E ocupar aquela região. Tá? Depois eles abandonaram, o governo militar abandonou essas famílias lá. Então assiste, procura lá no YouTube, você vai ver esse documentário sobre a Transamazônica, muito interessante. Né? Olha a letra C. Nesse contexto, foi organizada a União das Nações Indígenas, que é a UNE, primeira organização de caráter nacional em defesa dos direitos da população indígena. Sim, sim, senhor. Tá certo isso aí. A última, ó, os indígenas não promoveram grandes resistências às ações do governo da ditadura civil-militar. Aí é a que está errada, Júnior. Eles promoveram grandes resistências, sim, às ações da ditadura militar no Brasil. Letra D incorreta. Olha aí, ó, quais as principais características da organização do Movimento Negro Unificado, que é o MNU? Quais são as principais características desse Movimento Negro Unificado, que foi criado lá durante a ditadura militar, tá bom? Então, olha aí, quais são as características? O movimento foi marcado por uma forte crítica às velhas teorias de mestiçagem e à ideologia da democracia racial. Lutaram pela valorização das raízes negras, inclusive exigindo que fosse feito lei para incluir história da África, a história né, da população negra que veio para o Brasil nos currículos escolares. Isso na ditadura militar, em 1970. Eles já lutavam por isso aí. Sabe quando foi feita a lei, Júnior? Em 2013. 2013 se incluiu o estudo da África.
2013 não, acho que foi 2003, desculpa. 2003, se eu não me engano. Que se instituiu o estudo, né, da cultura africana, né, da história africana nos currículos escolares do Brasil, Júnior. Esse país é uma piada, né? Em 1970 estava se exigindo isso aí. Em 2003, ó, marque a alternativa que traz o primeiro governador que foi eleito pelo voto direto do povo no Piauí. Lembra que nós falamos um pouquinho sobre a ditadura no Piauí? Primeiro governador eleito pelo voto direto no Piauí foi esse cidadão chamado aí, ó, Hugo Napoleão, 1982, que a eleição para governador, ela passou a ser direto, né? Então, o povo podia votar para governadores, para presidente não. Para presidente só foi lá na frente, 89, né? Porque a emenda Dante de Oliveira não passou. Viu? Hugo Napoleão foi o primeiro governador eleito pós-ditadura militar. Ó, e falando da emenda Dante de Oliveira, das diretas já, em 25 de abril de 1984, essa emenda constitucional das diretas já, relativa à eleição direta para presidente e vice-presidente da República, foi o quê? Aprovada ou rejeitada? Vamos ver. Aprovada pela Câmara dos Deputados, obrigando o governo Figueiredo a controlar os grupos militares de extrema-direita. Foi não, Júnior. Letra B, ó, rejeitada. Ela foi rejeitada, eu acabei de falar para vocês. Se não foi, né? A emenda Dante de Oliveira, de 1984, ela foi rejeitada pelo Congresso. Foi uma grande frustração, lembra que eu falei disso aí? E todo mundo foi para a rua, esperava-se que fosse aprovada a emenda, né? E o povo brasileiro fosse votar novamente para presidente. E aí ela foi rejeitada pela Câmara, né? Lembra que eu contei o caso de alguns artistas, não, os esportistas como Casagrande não, desculpa, o Sócrates, jogador do meu Corinthians, maior jogador de todos os tempos do Corinthians, né? Que ele disse que se não fosse aprovado ele ia-se embora para a Itália, jogar lá na Fiorentina, e ele foi embora mesmo e deixou meu Corinthians. Olha lá, rejeitada pela Câmara dos Deputados, levando à posterior formação da Aliança Democrática e à candidatura de Tancredo Neves, né? A letra C, aprovada, você já sabe que não foi. Letra D, rejeitada pela Câmara dos Deputados, propiciando forte reação da classe trabalhadora que se decidiu pela formação do Partido dos Trabalhadores. Está entre a letra B e a letra D, olha aí. É a letra B, tá bom? Realmente se formou a Aliança Democrática e o Tancredo Neves ele apareceu como candidato. Não era militar o Tancredo Neves, era civil e foi eleito indiretamente, não foi o povo que escolheu, foi o parlamento que escolheu o Tancredo Neves no lugar do Paulo Maluf, que era o candidato da ditadura, tá? E o Tancredo Neves não assumiu, que você sabe muito bem, porque eu já falei, que ele morreu antes de assumir. Outra frustração, meu Deus do céu. Diz que foi um serviço feito lá em Codó. Essa história aí é muito famosa. Você não sabe, pô, vai pesquisar. Olha lá, ó, a resposta à crise econômica, que preconceito danado, né? Desculpa, professor preconceituoso. A resposta à crise econômica vivenciada pelo Brasil no governo Sarney, olha lá. Quem assumiu no lugar do Tancredo Neves foi o Sarney, viu? Foi a elaboração e a implantação de alguns planos econômicos que tentaram, sem sucesso, combater a crise e a hiperinflação. Um desses planos foi o Plano Cruzado. Moeda cruzeiro deu lugar ao cruzado. E que não deu certo, como mostra a imagem abaixo. O desabastecimento aí dos supermercados, né? Tentou-se reduzir os zeros, né, da moeda para controlar a inflação. Viu? O Plano Cruzado, vamos ver aqui, ó. Garantiu a continuidade do milagre brasileiro? Não. Esse milagre já tinha acabado faz tempo. A letra B, assegurou o fim do desequilíbrio econômico regional? Assegurou o fim dos desequilíbrios econômicos regionais? Não. Nem hoje acabou isso aí. Letra C, alicerçou sua política de salários no princípio da livre negociação? Não.
esse negócio aí da política de salários, com o princípio de livre negociação, é uma coisa que está tramitando hoje aí, né? Que o empregador tem essa liberdade, né, junto com o empregado, de definir o salário, para não ter mais aquele negócio de salário mínimo, né? Isso é a política hoje, atual. Ó, a letra D, combateu a carestia com a instituição do congelamento de preços. Aí sim, tio, ó, combateu a carestia com a instituição do congelamento de preços. Então ele congelou os preços, no início deu certo, mas depois começou esse desabastecimento nos supermercados, né? Porque os produtores não aceitavam, né, que fosse pago o mesmo tempo todo pelos seus produtos, né? Com preço congelado, sem repassar, né? Custos de serviço, né? Enfim, não repassar. E aí eles teriam que diminuir a margem de lucro deles. Por isso que não deu certo esse programa aí do Plano Cruzado, tá bom? Então, combateu a carestia com a instituição do congelamento de preços é que está correto. No início deu certo, depois não deu mais. 6. Após o regime de ditadura civil-militar, o Brasil busca a redemocratização. Muito bem. Um dos fatos que contribuiu para a volta à normalidade política e civil foi o quê? Ainda do contexto de redemocratização. O impeachment de 1992, que afastou do cargo o presidente eleito, Fernando Collor de Mello? Não, porque o impeachment já foi bem posterior, né, à redemocratização. OAB, o congelamento de preços e o fim da inflação alcançados pelo Plano Cruzado do presidente José Sarney. Voltou à normalidade política. Isso aí já é... O fato aconteceu no governo Sarney, mas não é o que contribui à volta da normalidade política, não. Só que está dentro da questão econômica. Nós estamos falando da questão política, olha lá. O milagre brasileiro, o milagre econômico, o desenvolvimento econômico e social planejado executado pelo presidente general João Figueiredo. Não, nós estamos falando, né, de redemocratização. Aqui o milagre brasileiro nem foi feito pelo João Figueiredo e está dentro do contexto de ditadura militar ainda. Sobrou essa letra D, meus amigos, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, encarregada de elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Isso aí aconteceu em 1988, foi ainda no governo do José Sarney, né? No início do governo do José Sarney, ele já foi convocada essa Assembleia e se elaborou uma nova Constituição para fazer, sabe o quê? Para enterrar a ditadura militar, tá certo? Porque você não pode governar com uma Constituição que defendia o regime militar. Então, essa Constituição foi enterrada e nasceu ali a Constituição de 1988, cidadã, democrática. Tá? Questão número 7, ó. A nova república representa uma nova fase da história política brasileira, marcada pela confiança da sociedade em restabelecer a democracia plena e recuperar a economia e o padrão de vida dos brasileiros. Em 1989, vários candidatos concorreram nas primeiras eleições diretas. As primeiras eleições diretas aconteceram em 1989, para a presidência da República, após os anos de ditadura militar. Sendo eleito presidente, aí na foto, um deles foi eleito, viu? Será que foi, né, o Fernando Collor de Mello? Será que foi o José Sarney, o Luiz Inácio Lula da Silva ou o Fernando Henrique Cardoso? Tá aí na foto, hein, quem foi eleito. Isso aí tu sabe, Júnior, é fácil. Olha aí, ó. Olha a mãozinha dele aí, ó. Mandando a banana para o brasileiro. Fernando Collor de Mello. O Collor foi eleito. Vou nem falar desse Collor aí. Deus me livre. Ai, ai. Que alternativa, olha a 8ª questão, Júnior, agora. Que alternativa apresenta fator que levou à ingovernabilidade e ao posterior impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, primeiro presidente, Júnior. O primeiro presidente que a gente elegeu depois de quase 30 anos de ditadura militar foi o Fernando Collor de Mello. Esse país não tem jeito não, Júnior. Como é que você escolhe o Collor para ser presidente? Olha o que aconteceu com o Collor.
Foi impeachment. Letra A, pressão dos partidos de oposição, entidades profissionais e movimento estudantil pela apuração das denúncias de corrupção no governo, né? O fator que levou à ingovernabilidade. Isso aí está no rumo. Vamos para a letra B. Conspiração militar, que culminou em golpe de Estado. Vixe! Não, isso aí foi antes da ditadura, tá? Devido à esquerdização da política de governo e à aproximação diplomática entre o presidente e os países comunistas, lá no início da ditadura, isso aqui, viu? Essa letra B. A C, reação das elites ao confisco da poupança pelo Plano Collor e a taxação do capital financeiro. De fato, ele confiscou a poupança, né, do povo brasileiro. Isso é um ladrão, né? O cara pegou o que não era dele, o alheio, confiscou. A reação das elites é a taxação do capital estrangeiro. Eu acho que isso aí não está certo, essa questão da taxação do capital estrangeiro, não. O que ele fez foi incentivar, foi muito, a vinda do capital estrangeiro. Queria era vender o Brasil todinho. Letra D, só não fez porque não deixaram. O impeachment aconteceu antes. Ó, a letra D, pressão dos Estados Unidos, que viam nas reformas propostas por Collor indícios de uma política protecionista prejudicial a seus interesses comerciais. Isso aqui está dentro daquele contexto também da ditadura, viu? Que os Estados Unidos fazem aquela pressão lá, acabam... Os Estados Unidos, a gente vai ver nas próximas aulas, viu? Por conta do contexto de Guerra Fria, né? Os Estados Unidos, eles incentivaram e financiaram muitas dessas ditaduras na América Latina. O país da liberdade defendeu a ditadura, tá? Então a letra A, né, que está corretinha aí, ó. Pressão dos partidos de oposição, entidades profissionais e movimento estudantil, tá? Ó o Fora Collor aí. Eu acho que foi o primeiro fora. Hashtag Fora Collor, foi a primeira, né? Olha aí a 9 da PUC São Paulo. Você já está no nível tão bom, aluno do 9º ano, que você já está respondendo questão da PUC de São Paulo. Veja aí, ó. A vitória de Fernando Henrique Cardoso, também conhecido como FHC, nas eleições presidenciais de 94, teve como fator decisivo a letra A, redução da criminalidade no campo, devido ao programa de reforma agrária que prevê tolerância. Não, isso aqui nunca aconteceu no Brasil, viu, meu filho? Não teve redução da criminalidade no campo. Inclusive, você que assistiu minha aula sabe muito bem que foi vários massacres no campo, muito por conta dessa questão da reforma agrária, né? Eldorado dos Carajás, o outro agora eu não vou lembrar o nome não, mas você sabe que não teve nada disso aí, então isso é errado. A letra B, política externa de importação de produtos do Mercosul com o objetivo de reduzir as taxas alfandegárias. Isso aqui aconteceu já quando ele estava eleito. Não foi o que levou ele a ser eleito, né? Ó, a letra C, implantação do Plano Real, agora sim, que criou uma moeda estável no país após décadas de inflação. Sim, o Plano Real fez tudo isso aí, acabou com a inflação nesse país. O Plano Real foi uma maravilha, tá? R$1 valia $1. Você nunca vai saber o que é isso, nunca. Nem se o Fernando Henrique voltasse para ser presidente hoje, você não ia saber o que era isso. Tá? A letra D, que precisa ter coragem para fazer. Nesse tempo aí, acho que a desgraceira era tão grande nesse país que os caras tiveram coragem de fazer, né? Hoje eu não sei também, né? Ai, ai. Letra D, queda do desemprego devido à adoção do plano de estatização e intervenção reguladora do Estado na economia. Não, é a letra C mesmo, tá? O Plano Real foi o que levou ele a ser eleito em 1994, passando uma rasteira, ó. Passou a rasteira no Tasso Gereissati. E no Lula também. Você sabe dessa história não, né? O Lula era para ir junto com o Fernando Henrique. O Lula presidente e o Fernando Henrique vice. Os caras, ó, passaram a rasteira no PT. Por isso que virou uma raiva tão grande que o PT tinha na década de 90, até os anos, começo dos anos 2000, né? Entre o PSDB e o PT, tá? Por conta dessa rasteira que o Fernando Henrique deu. Vamos lá, ó. A 10ª questão, sobre o controle do gasto público, uma importante iniciativa do governo do Fernando Henrique Cardoso, aí, o FHC.
foi a aprovação no ano 2000 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que ela prevê aí? Eu quero que você me diga o que está incorreto. Então, aí tem 3 alternativas certinhas e uma que está errada. Olha aí, para você aproveitar e tirar sua dúvida, né? Porque nós falamos da Lei da Responsabilidade Fiscal, mas eu não, né, cheguei a falar muito sobre ela, né? Então, vamos lá. Essa lei proíbe o administrador público, prefeito, governador ou presidente, de gastar mais do que o arrecadado. Correto. Não pode, o administrador público não pode gastar mais do que ele arrecada, tá bom? Então está correto, eu não quero a certa, eu quero a errada. A letra B, a Lei de Responsabilidade Fiscal permite ao administrador público aumentar os gastos em casos extremos, como os que envolvem a segurança do cidadão. Sim, isso aí pode sim acontecer, né? Quando o governo ele é permitido gastar mais do que ele arrecada, é quando ele em casos extremos. Vou dar o exemplo. Esse agora de pandemia, o governo ele pode gastar mais porque é um caso extremo, né? As pessoas não podem sair para trabalhar, não podem, né, viver normalmente. Então, nesse caso, o país não gera riqueza. Então, ele pode aumentar o gasto com os auxílios. Tá entendendo? Então, isso é permitido sim. O desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal prevê graves punições, que vão desde a perda dos direitos políticos até o pagamento de multas e a prisão dos infratores. Sim, isso aí está correto, viu? As punições estão corretas. Ó, a letra D. A Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe o administrador público de gastar mais do que o arrecadado, mas não prevê punições para os infratores, não. Está errado, viu? Prevê sim as punições, então essa que está incorreta, tá certo? Não pode gastar mais do que se arrecada o Estado. Olha aí o governo Lula, de 2003 a 2006, o primeiro governo. Qual dessas afirmações aí está correta? Buscando fazer um governo de apelo mais social, Lula criou ministérios e secretarias, como a de políticas para as mulheres e a de promoção da igualdade racial. No governo dele teve isso aí mesmo. Vamos ver as outras questões? As outras alternativas, desculpa. O programa Fome Zero pretendia doar a todos os brasileiros uma alimentação adequada em termos de qualidade, quantidade e regularidade. O Fome Zero, ele não doava não, tá? Ele não doava alimento. Ele fazia uma transferência de renda, onde a pessoa poderia, obviamente com o dinheiro, o cartãozinho lá, comprar o alimento, né? Além de outras coisas, ele criou aqueles restaurantes populares, onde se vendia uma alimentação a um preço bem baratinho, né? Então não era doação de alimento, não. Então essa aí não está certa, não. Embora pareça muito certa. As pessoas favoráveis ao programa Bolsa Família argumentam que ele incentiva o ócio de seus participantes, né? As pessoas favoráveis ao programa Bolsa Família, não, as pessoas contra o programa Bolsa Família argumentavam que incentivava o ócio, que o cara não precisava mais trabalhar, ficava só deitado na rede esperando o Bolsa Família, né? Olha a letra D. As maiores críticas ao Bolsa Família apontam para a falta de fiscalização e o auxílio aos pequenos municípios com problemas financeiros, né? As maiores críticas. Essa questão dos pequenos municípios com problemas, o auxílio aos pequenos, isso não era uma crítica, né? Isso era um argumento favorável. Então, ó, é lá na primeira mesmo, viu? Buscando fazer um governo de apelo mais social. Ele criou os ministérios e secretarias como a de políticas para as mulheres e a de promoção da igualdade racial, tá bom? No primeiro governo do presidente Lula. O governo Dilma, 2011, 2016, acho que foi isso aí mesmo, lançou uma série de medidas para compensar as perdas decorrentes da crise externa e animar a economia. Marque a alternativa incorreta sobre essas medidas. Durante o governo da Dilma Rousseff, a gente estava saindo também de outra crise econômica no mundo inteiro. Então, se criou algumas estratégias para recuperar a economia. Olha aí quais são elas. Aumentar os investimentos no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, né? Isso aí é verdade. Incentivou, né? Aumentou os investimentos no Programa de Aceleração do Crescimento.
Obras públicas, geralmente eram obras públicas. Ó, a letra B, onerou o setor produtivo, especialmente o automobilístico. Não. Desonerou, tá? Não onerou o setor produtivo, não. Ele fez foi desonerar, tirou os impostos do setor produtivo, especialmente o automobilístico. Muitas pessoas começaram a comprar os carros novos, tá? Nessa época do governo da Dilma. Promoveu várias quedas na taxa de juros Selic, sim, para incentivar mais o consumo, diminuiu a taxa de juros, várias quedas, né? A letra D ampliou, você não lembra, né, Júnior, o que foi isso aí? Letra D ampliou e diversificou seus parceiros comerciais, sobretudo China e Mercosul. Corretíssimo, tá? Onerou o setor produtivo, especialmente o automobilístico, é a que está errada. Eu acho que essa é a última, Júnior, para você estar liberado. 13ª questão. Segundo estudiosos, os protestos de junho de 2013 revelaram algumas características importantes. Quais dessas características não fizeram parte dos protestos? As jornadas de junho. Queremos escolas, metrôs, trens, ônibus, barcas e hospitais padrão FIFA. Não fez parte desses protestos. Presença de grandes partidos e sindicatos. O uso intensivo de redes sociais na mobilização e organização de protestos. Olha aí, Júnior. Fez sim, rede social foi o que truou e que fez esse protesto ficar grandioso. A presença de um grande número de jovens entre os manifestantes, sim, os jovens queriam saber de política sim, Júnior. Te interessa, Júnior. Letra D, a capacidade de esses movimentos reunirem pessoas de diferentes camadas sociais. Olha aí o que não era presença de grandes partidos e sindicatos, tá? Os grandes partidos eram proibidos. Quando chegava alguém com a bandeirinha lá de partido político, era tapa que rolava, viu, Júnior? Não queria saber de sindicato. Isso aqui a gente fala das jornadas de junho como a contra-política, a não política. O brasileiro estava enjoado, estava enojado da política brasileira. Então, quando vem esses partidos tradicionais, era tapa na cara, né? É a última, Júnior, aí, ó, acabou. Ed Vedder falou isso aí, ó. Eu acho que foram as surras que me fizeram sábio, mas eu não vou nem agradecer e nem pedir desculpa, tá bom? As surras já são suficientes para mim. Ed Vedder, da banda Pearl Jam. Se você não ouviu, vai ouvir, Júnior. É isso, Júnior. Tchau. Grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.